Porque um submarino alemão atacou e afundou um simples barquinho de pesca brasileiro, matando os 10 pescadores que estavam nele na Segunda Guerra Mundial. É essa pouco conhecida história que você vai ouvir agora. Em junho de 1943, o Brasil já estava em guerra com a Alemanha nazista há quase um ano. E alguns submarinos alemães já circulavam pelo mar brasileiro para bater navios que eventualmente transportassem suprimentos de guerra para os países aliados. Mas esse não era o caso do Shangri-La, que era um simples barco de pesca com casco de madeira, menos de 10 metros de comprimento e pouca coisa maior do que uma canoa. Nele trabalhavam 10 pescadores brasileiros que tinham saído do Rio de Janeiro para pescar na região de Cabo Frio, no litoral norte do estado. E eles nunca mais voltaram para casa. No dia 28 de junho de 1943, um ano depois do Brasil entrar na guerra, o Shangri-La zarpou do Rio de Janeiro com 7 humildes pescadores para mais uma viagem habitual de pesca até o litoral de Cabo Frio, que na época não passava de uma pequena comunidade no litoral norte do estado, mas famosa pela piscosidade do seu mar, muito rico em peixes e seres marinhos. Mas o mar naqueles dias não estava nada bom e a viagem foi bem difícil e cansativa. Por causa disso, o mestre do barco, José da Costa Marques, que naquela viagem tinha levado o próprio filho de 17 anos de idade junto com ele, decidiu fazer uma parada para descanso na vila de Arraial do Cabo, que naquela época nem existia como cidade. Shangri-La ficou parado em Arraial do Cabo por uma semana, até que as condições do mar permitiram que ele partisse na direção de um famoso pesqueiro que tinha poucas milhas da costa de Cabo Frio. Mas quando isso aconteceu, já tinha acontecido uma troca na tripulação. Um dos pescadores, Gabriel Soares Cardoso, havia torcido o tornozelo enquanto esperava a partida do barco e teve que ser substituído por outros 4 pescadores da própria região de Arraial do Cabo. Eles buscavam trabalho e o Shangri-La era uma oportunidade. E mais tarde, aquele pescador que precisou abandonar a viagem daria graças a Deus por isso, porque ele se tornaria o único sobrevivente do Shangri-La. No dia 22 de julho de 1943, o Shangri-La finalmente zarpou de Arraial do Cabo rumo ao tal pesqueiro, onde ele chegou logo depois e por ali ficou pescando. Até que os pescadores viram surgir bem perto do barco deles um grande submarino que emergiu e, sem nenhum aviso, passou a metralhar o pequeno barco dos pescadores com eles dentro dele. Naquela época, tempos de guerra, muitos pescadores haviam sido instruídos pela Marinha do Brasil para ficarem atentos quanto à presença de submarinos estrangeiros no mar brasileiro. O objetivo do aviso era que os pescadores ajudassem a patrulhar o mar brasileiro contra a presença de embarcações inimigas. Mas os pescadores não eram os únicos que sabiam desse pedido. Os comandantes dos submarinos alemães também sabiam disso e, sempre que possível, tentavam eliminar provas da presença deles no mar brasileiro. Foi o que aconteceu com os infelizes pescadores do Shangri-La. Naquele dia, enquanto pescavam, eles foram vistos pelo periscópio do submarino alemão U-199, que era comandado pelo tenente Hans Werner Krauss, na época com apenas 28 anos de idade. E para não correr nenhum risco de ser detectado, o comandante alemão mandou abrir fogo sem nenhum aviso contra o barco dos pescadores, embora ele não oferecesse nenhum risco ao seu submarino. Primeiro foram rajadas de metralhadora, depois 6 disparos de canhão 105 mm, sendo que 2 deles acertaram em cheio o indefeso barco dos pescadores. Os 9 pescadores, mais aquele garoto, filho do mestre do barco, e que só foi naquela viagem porque a sua mãe insistiu muito para que ele acompanhasse o pai, foram fuzilados e afundaram junto com o barco. Seus corpos nunca foram encontrados. Mas apesar de tudo, porque isso aconteceu nunca ficou muito claro, até porque nenhum daqueles pescadores sobreviveu àquele inesperado e tenebroso encontro no mar de Cabo Frio naquele dia. Como naquela época as comunicações no mar eram bem precárias, especialmente em um simples barquinho de pesca, ninguém ficou sabendo do ocorrido.
muito menos as famílias das vítimas. Um par de dias depois, quando o Shangri-La não voltou da pescaria, o dono do barco mandou uma carta para a Capitania dos Portos informando sobre o suposto desaparecimento do barco. Mas foi só quando pedaços de madeira do casco do barco começaram a surgir nas praias da região, entre eles um pedaço de madeira estranhamente chamuscado, como se tivesse pegado fogo, é que ficou claro que o Shangri-La havia afundado. Só não se sabia por quê, muito menos que poderia ter sido obra de um submarino nazista. Por que os alemães afundariam um simples barco de pesca de pescadores que nem armas tinham? Ninguém cogitava isso. O desaparecimento do Shangri-La acabou sendo creditado a alguma tempestade ou ao mar revolto, como, aliás, foi registrado pela própria capitania no precário inquérito que apurou o caso. O inquérito foi tão precário que nem levou em conta aquele detalhe da madeira chamuscada que foi dar na praia dias depois. Também foi ignorada a informação de que um submarino alemão tinha sido visto na entrada da Baía de Guanabara dias antes do desaparecimento do pesqueiro, e que aquele mesmo submarino, o U-199 do capitão Hans Kraus, mais tarde seria atacado e afundado por um avião da Força Aérea Brasileira no próprio mar do Rio de Janeiro, mas deixando alguns sobreviventes, entre eles o próprio capitão Kraus, que mais tarde seria o principal responsável por finalmente esclarecer o mistério do desaparecimento do Shangri-La. O inquérito apenas concluiu que o desaparecimento do Shangri-La e seus 10 ocupantes foi uma tragédia natural causada pelo mar, e essa decisão foi aceita com resignação pelos familiares das vítimas, entre elas a esposa do mestre do barco, que perdeu marido e filho naquela tragédia. Um ano depois, o processo foi arquivado pelo Tribunal Marítimo do Rio de Janeiro e esquecido, sem que tivesse sido feita nenhuma relação entre o desaparecimento daquele barco pesqueiro e o surgimento daquele submarino nazista no mar do Rio de Janeiro. Em 31 de julho de 1943, uma semana depois de afundar o pesqueiro brasileiro, matando todos os seus ocupantes, o submarino U-199 foi detectado, bombardeado e afundado por um avião da Força Aérea Brasileira, logo após ter feito outra vítima em águas brasileiras, o cargueiro inglês Renzada. O submarino afundou em menos de 3 minutos, mas 12 dos seus 61 tripulantes sobreviveram, entre eles o próprio comandante Kraus, graças aos botes infláveis que o próprio avião que atacou o submarino lançou no mar. Um gesto de humanidade que os pescadores brasileiros não tiveram direito. Em seguida, os alemães foram resgatados no mar e feitos prisioneiros, e mais tarde foram mandados aos Estados Unidos como presos de guerra. E foi lá que o capitão Hans Kraus contou sobre o ataque ao pesqueiro brasileiro durante um interrogatório, mas justificando aquele ato bárbaro com 2 argumentos: o de que precisava aferir e calibrar os armamentos do seu submarino, que tinha sido recém-lançado ao mar e ainda não tinha feito nenhuma vítima, e, ao mesmo tempo, impedir que os pescadores comunicassem a sua presença em águas brasileiras, como eles sabiam que a Marinha do Brasil já havia pedido a todos os navegantes. Mas aquela confissão dos alemães ficou confinada nos arquivos dos Estados Unidos e jamais foi comunicada ao governo brasileiro, que continuou aceitando a tese de que o Shangri-La tinha afundado por uma obra da natureza. Ajudou na confusão também o fato de que o comandante do submarino ter classificado o barco brasileiro no seu depoimento como sendo um veleiro e não um barco de pesca, já que o Shangri-La tinha uma vela na proa. A função dela era ajudar na navegação do barco a motor, como era feito na época. E isso ajudou no mal-entendido. A verdade do caso só veio à tona mais de meio século depois, no final da década de 1990, quando o governo americano liberou a consulta aos arquivos militares da Segunda Guerra Mundial e um historiador particular da região de Cabo Frio, o carioca Elísio Gomes Filho, que já suspeitava que o naufrágio do Shangri-La podia ter algo a ver com o submarino alemão afundado dias depois, foi pesquisar e resolveu investigar melhor aquela história.
Depois de ter acesso aos documentos e ler o depoimento do comandante alemão, onde ele confessava o afundamento de um pequeno barco no litoral do Rio de Janeiro, Elísio passou a pressionar e conseguiu que o Tribunal Marítimo Brasileiro reabrisse o caso do desaparecimento do Xangri-Lá. Em 2001, veio a correção e o veredito final. A razão do desaparecimento do pesqueiro foi substituída de naufrágio causado por mau tempo para o ataque de um submarino alemão U-199. Com isso, aqueles 10 pescadores passaram a ter direito de ter seus nomes incluídos no Panteão dos Heróis, no monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, o que aconteceu em 2004. Também ganharam logo depois um filme documentário sobre o caso Xangri-Lá, e o nome do barco passou a batizar informalmente uma das principais avenidas de Arraial do Cabo, que passou a ser conhecida como Orla Xangri-Lá, com direito a placa informativa e tudo mais. Mas quando isso aconteceu, todas as viúvas e mães daquelas vítimas já tinham morrido e sem saber o que aconteceu com seus maridos e filhos, especialmente a mulher do mestre do barco que perdeu marido e filho na tragédia. Quando isso aconteceu, as famílias dos descendentes das vítimas, com a ajuda de um advogado, recorreram à justiça exigindo uma indenização do governo da Alemanha por crime de guerra, uma vez que as vítimas eram simples pescadores e não representavam nenhum risco aos combatentes nazistas. E esse caso rende uma discussão jurídica até hoje. Quase 80 anos depois, o caso já chegou até o Supremo Tribunal Federal, que ainda não deu um parecer final se as famílias podem ou não processar o governo alemão e exigir uma indenização. O que está em jogo é a questão da soberania de outros países em relação à não submissão à justiça brasileira e se a suposta violação dos direitos humanos seria uma exceção à regra nas guerras. A princípio, a Alemanha se defendeu alegando que o Estado estrangeiro que pratica ataque no contexto de uma guerra está apenas exercendo a sua soberania e, portanto, não se submeteria à jurisdição brasileira. Mas o advogado que defende as famílias das vítimas, que ficaram conhecidas como as viúvas do Xangri-Lá, pensa diferente. Para ele, o Xangri-Lá não era uma embarcação de guerra e o fuzilamento dos pescadores aconteceu no mar territorial brasileiro. Portanto, teria havido claramente um crime de guerra que exige indenização. Para ele e para os descendentes das vítimas do Xangri-Lá, de injustiça já bastam os mais de 50 anos que o desaparecimento do pesqueiro foi praticamente esquecido na história brasileira. Eu sou Jorge de Souza e você ouviu mais uma das histórias dos livros Histórias do Mar, que podem ser comprados em www.historiasdomar.com. Gostou? Então clique aqui, deixe o seu like e se inscreva para receber gratuitamente outras histórias.